Fala aí galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e eu tô passando aqui para falar para vocês mais uma vez sobre levantamento terra, sobre levantamento romeno e sobre stiff. Por que eu voltei para falar disso, né? Porque eu fiz um vídeo anterior em que eu falei bastante sobre a questão do trabalho muscular, assim, dos extensores de joelho, né, da entrada do quadríceps, dos extensores de quadril, que é principalmente o glúteo, com a ajuda dos posteriores de coxa. E aí eu pincelei uma questão com relação à coluna. Então assim, se você quiser saber sobre trabalho de glúteo, sobre o que é melhor para glúteo, o que é melhor para posterior, qual que trabalha mais ou menos no quadríceps, você assiste o vídeo anterior, que eu sempre quando eu comento do vídeo eu deixo no card aí para vocês assistirem. Hoje eu vou detalhar essa questão da coluna, porque muita gente, né, se questiona se pode fazer esse exercício, se esse exercício faz mal para a coluna, se é melhor o terra, se é melhor o stiff. Até eu tenho meus vídeos aqui, né, em que eu explico cientificamente sempre, né, porque é tão ruim você fazer exercício de caneleira para glúteo. Eu explico por quê a elevação pélvica é uma porcaria para hipertrofia, e aí eu falo da importância dos exercícios básicos. E aí quando me perguntam no básico, eu dou como exemplo este às vezes, né? Fala, faz levantamento terra, faz stiff, ou então faz romeno. Aí a pessoa fala, eu não posso por causa da minha coluna. Então, logo de cara, eu adianto que grande parte disso é terrorismo. Por exemplo, vocês vão ver um vídeo aqui no meu canal, né, em que eu falo sobre mitos de dor nas costas, em que vocês vão ver que a maior parte das coisas que falam sobre lombalgia, dor na coluna, problema de coluna, é mentira. E aí eu detalho mais ainda sobre a questão da hérnia de disco. Então, assim, qualquer um que comece dizendo eu não posso porque eu tenho problema de coluna, já tem que ver esses vídeos para saber se está sendo vítima do terrorismo ou se realmente tem um problema que deva ser levado em consideração. E aí, se você é estudante ou profissional da área da saúde, lá no Nerdflix, né, que a assinatura custa apenas R$ 24,90, você tem mais de 200 aulas, e dentre essas centenas de aulas, há aulas sobre coluna, há aulas sobre terrorismo biomecânico, e lá você vai ver tudo detalhadamente para tomar as melhores decisões e passar as melhores informações. Mas nessa sessão de teoria na prática, em que eu faço demonstrações e cálculos para resolver questões pontuais, né, que é uma sessão do Nerdflix, mas que fica de brinde aqui no YouTube, eu vou pegar agora e vou conversar com vocês sobre o que acontece com a sua coluna quando você faz levantamento terra na versão romeno ou na versão stiff. Então, eu peço para vocês já irem deixando seu like no vídeo, colocar para seguir o canal e ativar as notificações. E não esquece, pessoal, comenta aí, vendo o que você quer que eu fale. Agora, antes de você pedir um vídeo, lembra de entrar no YouTube e colocar entre aspas Paulo Gentil e o tema que você quer. Paulo, fala sobre creatina. Você joga lá Paulo Gentil, creatina, vai aparecer. Paulo, fala sobre cafeína. Joga Paulo Gentil, cafeína, vai aparecer. Paulo, fala sobre agachamento. Joga Paulo Gentil, agachamento, vai aparecer, tá bom? Então faz isso. Se você não encontrar por lá, me pede que eu faça o possível para atender os seus pedidos. Vamos nessa! Então, meus queridos e minhas queridas, para quem não lembra o que é o levantamento terra tradicional, o romeno e o stiff, eu vou deixar aí a minha modelo Mayara fazendo as execuções nessa ordem. O terra tradicional, que a gente convencionou a chamar de levantamento terra, ou levantamento terra romeno, que a gente convencionou a chamar de romeno, e o levantamento terra com sem variação na angulação dos joelhos, ou seja, com os joelhos imóveis, seja flexionado ou seja estendido, mas se os joelhos ficarem imóveis, a gente costuma chamar de stiff, do inglês Stiff Legged Deadlift. Então, dá uma olhada aí que eu já venho para conversar com vocês. Bem, viu só? Então, eu vou partir a análise de dois pontos, né? Primeiro, eu vou calcular
o braço de resistência quando você está tirando o peso do chão e o braço de resistência no momento de maior alavanca, né? O que você tem maior a distância do ponto de aplicação da força para o eixo. As alavancas, pessoal, são extremamente importantes. Eu tenho até um vídeo em que eu explico como usar as alavancas para tirar mais potencial do seu treino. É um vídeo muito educativo que só nisso você resolve muitos problemas. E aí, o que acontece? O momento de força gerado em um determinado eixo, né, no caso aqui em uma articulação, em um segmento, esse momento de força é um produto da carga, ou seja, da força aplicada, pela distância em que essa força é aplicada do eixo de movimento. Então, para eu entender o que acontece lá na minha região lombar, eu vou calcular a distância do ponto de aplicação da força, que seria aí no caso, né, essa região dos ombros, que é onde você está segurando a carga, então é ali onde a carga está puxando esse conjunto para baixo, pela força da gravidade, e no caso, para ficar uma referência mais fácil, eu vou colocar ali no quadril, para ter uma ideia do que estaria acontecendo na sua região lombar. Então você vai ver que no levantamento terra tradicional, quando você está tirando esse peso do chão, eu calculei por pixels, né, para ter uma estimativa, como eu não tinha uma referência precisa de centímetros, mas deu aí 180,34 pixels quando você está tirando o peso do chão, e deu 202,01 pixels no ponto de maior braço de resistência, que seria o ponto em que o ponto de aplicação da força está o mais distante do eixo. Já no levantamento romeno, em pixels, quando você está tirando o peso do chão, você tem aí uma distância, um braço de resistência, né, de 284,48 pixels. E quando você está no ponto de maior desvantagem, que é quando você está no ponto mais distante da aplicação da força em relação ao eixo, aí deu 295,7 pixels, uma pequena variação aí. Já no stiff, ou no levantamento terra, sem variação, né, da posição dos joelhos, deu 284,36 pixels no momento em que se está tirando o peso do chão e 305,58 pixels no momento em que você está com maior braço de resistência. Ou seja, se eu considerasse apenas o que ocorre aí, né, considerando este momento de força, o momento de força nessa região lombar, durante o romeno e o stiff, seria 60% maior do que quando você está fazendo o levantamento terra tradicional. Então, para tirar o mesmo peso do chão, você teria 60% mais tensão na região lombar quando você faz com a perna estendida ou próximo da extensão, em comparação do que quando você faz com os joelhos bem flexionados. Agora, você deve estar se lembrando, né, porque tinha várias recomendações de dizer assim, quando for pegar um objeto no chão, flexiona o joelho para não forçar a lombar. Outra coisa interessante, né, com relação a isso, é que quando você considera o ponto de maior braço de resistência, o momento de força ele ficaria aí cerca de 50% maior quando você faz o romeno e o stiff em comparação com quando você faz o levantamento terra da versão tradicional. Então essa recomendação, né, de dobrar o joelho para pegar o peso vem disso, porque o momento de força na região lombar é maior quanto mais você mantém os joelhos estendidos. No caso do stiff e do levantamento romeno, né, como se você quebrar a paralela, ou seja, se você abaixar mais o seu tronco do que a linha paralela com a horizontal, você vai acabar tendo braços de resistência parecidos, porque nos dois casos você vai chegar na paralela e aí é onde você tem o maior braço de resistência, né, o maior momento de força. Só que se você flexiona muito o joelho, né, no caso, e você não quebra a linha paralela, ou se você está trabalhando com anilhas grandes ou tem uma amplitude pequena, você vai acabar tendo no stiff um maior momento de força na lombar do que no levantamento romeno. Então, isso pensando única e exclusivamente nas alavancas. Agora, vamos juntar tudo isso com o vídeo anterior, em que eu falo sobre a participação dos flexores de joelho, dos extensores de quadril, glúteo, posterior de coxa, quadríceps, e aí a gente soma tudo e vê que no terra tradicional, pelo fato do quadríceps ajudar bastante,
você vai ter mais ainda uma preservação da coluna. Por quê? Porque você já trabalha com um momento de força pequeno e para deslocar a carga do solo, você acaba usando muito a extensão de joelho também. Ou seja, você acaba tirando muita tensão dessa musculatura posterior, principalmente aí a gente está falando aqui hoje da lombar. Já no romeno, você tem pouca flexão de joelho, mas lembra que o quadríceps vai ajudar muito também. Por quê? Porque você ainda está considerando os últimos 30 graus. E esses últimos 30 graus, eles vão ser utilizados principalmente no ponto de maior momento de força. Então você vai ter uma ajuda muito importante dos extensores de joelho para deslocar a carga, tirando a tensão da sua região posterior. Então, o stiff, nesse caso, seria o movimento em que haveria a maior concentração de forças nessa região posterior, porque além de você trabalhar com os maiores momentos de força, você teria menos auxílio da musculatura extensora de joelho para deslocar a carga. Então, olha só que interessante, se você imaginar dessa forma, aí você pensa assim, nossa, eu estou com uma dorzinha na coluna, minha coluna está sensível, e de repente eu não consigo fazer stiff. Beleza, tenta fazer o levantamento romeno. Ah, mas continua incomodando? Ok, então migra para o levantamento terra. Então essa seria a ordem de preservação da sua lombar. Primeiro, o terra preserva mais, o romeno em segundo lugar e o stiff ficaria por último. Mas, gente, entende que isso não precisa ser para a vida toda. Ah, minha coluna zerou, não estou mais com sintoma, eu vou lá e volto para o exercício anterior. Seja o stiff, seja o romeno, o que quer que seja. Até porque a gente tem que entender que você precisa perder o medo e fortalecer essa região. Não é preservar para ela ficar mais fraca ainda e aí já era, você fica inválido. E outro problema, né, pessoal, essa questão é você falar, ah, então é isso, para tirar o peso do chão tem que dobrar o joelho. Olha só, eu falo lá na aula de coluna do Nerdflix, né, e tem na aula de terrorismo biomecânico também, houve realmente essa história de dizer assim, ah, nas fábricas pela ergonomia, porque dor lombar é uma causa muito importante de perdas de dia de trabalho, de perda de produtividade. Então o pessoal tentou adotar essa postura nas fábricas, né, ou nos trabalhos em que se movia carga, para dizer assim, agora o pessoal vai ter menos dor lombar e vai faltar menos e vai produzir mais. Isso não adiantou de nada. Tanto que eles falaram assim, olha, na verdade é melhor deixar a postura livre, é a que a pessoa se adapta, então valeria mais a pena investir em fortalecimento, em resistência, do que tentar mudar a técnica que a pessoa tira um objeto do solo. Então isso não é para plantar terrorismo. Até porque tem outro ponto importante, né? Todos esses cálculos que eu fiz foram considerando que você está movendo a mesma carga. Só que o que vai acontecer no geral? A carga que você usa no levantamento terra vai ser maior do que todas, e a carga que você usa no stiff vai ser menor do que todas. Então pode ser, né, que quando você faz modificações na carga, uma coisa acaba compensando a outra. Então, por exemplo, pode ser que se você está com uma sensibilidade na lombar, está doendo, você fazer o exercício com uma velocidade mais lenta, com uma carga mais leve, já vai ser o suficiente para te tirar esse sintoma. Entende? Então, a mesma coisa. Ah, beleza, eu estava fazendo stiff, agora eu vou para o levantamento terra e vou pegar não sei quantos quilos a mais do que o dobro da carga. Aí pode ser que realmente o sintoma apareça por lá também. Então, isso não é para você ter terrorismo, para você ter medo ou condenar exercício. Eu apenas fiz essas análises para te ajudar individualmente, né? E assim, de forma alguma eu vou dizer stiff lesiona a coluna, de forma alguma eu vou dizer isso, pelo amor de Deus, eu já falei anteriormente, não é para isso. Aí o que você vai fazer? Eu estou enriquecendo ainda mais a caixinha de ferramenta. Você já sabe, olha, quando eu vou usar stiff, quando eu vou usar levantamento terra, putz, na minha série aqui, já tem uns exercícios que sobrecarregam muito a lombar. Então, de repente, se eu colocar um stiff, vai dar excesso de dose. Pô, de repente, nesse momento é o levantamento terra. Aí, de repente, você vai olhar na sua série e não tem nada que exercite a lombar. Poxa, eu também preciso, né, dar uma sobrecarregada na lombar para ela se adaptar. Porque se eu ficar sentado fazendo leg press, ficar sentado fazendo flexora, ficar fazendo remada com o peito apoiado, tudo, que horas eu vou trabalhar minha lombar? Opa, então nessa série é melhor colocar um stiff. Então, entende que isso é para enriquecer você de conhecimento, tá? Aí você vai correr na aula do Nerdflix, que lá, né, como eu já falei, são mais de 200 aulas e tem também uma sequência de aulas sobre exercícios de membros inferiores, que aí você vai lá e vai falar, vou ajustar a dose, vou ver quando eu vou usar um, quando eu vou usar outro, e aí, cara,
prescrever baseado em conhecimento é a melhor coisa do mundo. Por isso que eu sempre falo do Nerdflix, porque conhecimento é o melhor investimento. Então segue aí, galera, perguntando o que você quer saber mais, as suas dúvidas, que na medida do possível eu vou atendendo vocês, mas sempre lembrando, busca antes no YouTube, entre aspas, Paulo Gentil e alguma coisa. Se eu não tiver respondido ainda, eu vou correr aqui. Mas se você quiser uma explicação complexa, coisas mais longas, aí não tem jeito. É aula no Nerdflix, tá legal? Até a próxima!